Eu matei o amante da minha mulher com as minhas próprias mãos, e nem o diabo me perdoou o prazer que senti ao ver o sangue deles correr pelo chão de azulejos lisboetas. Ela achava que eu era fraco, um trapo estendido na maca do hospital, enquanto o corpo dela se contorcia nos lençóis com outro homem, mas a frieza dela era só uma casca fina, e eu quebrei-a pedaço por pedaço, sem remorsos. E se eu disser que faria tudo de novo, só para ouvir o grito dela ecoar nas ruas de Alfama, você me chamaria de monstro ou de herói? Porque, no fim, a traição não perdoa, e a vingança é o único juiz que não mente. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu quarto no Hospital de Santa Maria, pintando listras douradas no lençol branco que me cobria como um sudário prematuro. Eu tinha 42 anos, casado há 15, e o acidente na autoestrada A1, aquele caminhão que surgiu do nada na curva perto de Sintra, roubara-me não só as pernas quebradas e 3 costelas fraturadas, mas também a ilusão de que o amor era algo sólido, como o calcário das calçadas da Baixa. Mariana, a minha mulher, sentava-se ao lado da cama todas as tardes, com os seus cabelos castanhos ondulados caindo como uma cortina sobre os olhos verdes que outrora me hipnotizavam. Ela sorria, apertava a minha mão calejada pela construção naval em Setúbal, e murmurava promessas vazias: vais ficar bem, João. Nós vamos ficar bem. Mas os seus dedos tremiam ligeiramente, e eu, mesmo dopado com morfina, via as sombras nos cantos da sua boca, como se carregasse um segredo que pesava mais que o meu gesso. Antes do acidente, a nossa vida era um ritmo previsível, como o elétrico 28 que sobe e desce as colinas de Lisboa. Eu trabalhava como engenheiro no estaleiro de Almada, construindo barcos que navegariam o Tejo e o Atlântico, sonhando com o dia em que teríamos um filho para herdar o meu apelido, Oliveira. Mariana era professora de literatura no Liceu de Belém, com uma paixão por essa de Queiroz que a fazia recitar trechos de Os Maias nas noites de verão, enquanto bebíamos vinho verde na varanda do nosso apartamento em Alcântara. Éramos o casal perfeito aos olhos dos vizinhos, ela, com o seu vestido florido e gargalhada contagiante, eu, com o meu fato de brim e o cheiro a sal marinho. Mas por baixo dessa fachada, havia fissuras. Eu trabalhava demasiado, ausente em turnos noturnos, ela queixava-se da rotina, dos sonhos de viagens a Paris que nunca se concretizavam. Quero sentir-me viva, João, dissera-me uma vez, num jantar no cais do Sodré, os olhos fixos no copo de Porto. Eu ri, achando que era exagero poético. Agora, deitado ali, com tubos a perfurar-me as veias, eu percebia que a vida dela já fervilhava sem mim. A primeira rachadura apareceu na 3ª semana de internamento. O meu irmão mais novo, Pedro, veio visitar-me de Cascais, trazendo um pastel de nata ainda quente da pastelaria de Belém. Ele era o oposto de mim, solteiro, dono de uma galeria de arte em Chiado, sempre rodeado de mulheres com tatuagens e opiniões afiadas sobre política. Irmão, estás com cara de quem perdeu o Euromilhões, brincou ele, sentando-se na cadeira de plástico. Falámos de futebol, o Benfica estava a voar na Liga, de política, o novo governo de Costa prometia mais apoios à saúde, mas o SNS era um caos, e depois, inevitavelmente, de Mariana. Ela tem estado distante, admiti, olhando para o teto rachado. Pedro hesitou, mexendo no telemóvel. Ela disse-me que tem andado ocupada com os pais em Coimbra. Mas ouvi rumores no estaleiro. O teu chefe, o Armando, viu-a com um tipo no bairro Alto, numa noite de fado. O meu estômago contraiu-se como se o gesso apertasse mais. Armando era um fofoqueiro, mas não mentiroso. Um tipo. Que tipo? Pedro encolheu os ombros. Alto, estrangeiro, talvez italiano. Não sei mais. Rime, forçado. Deve ser um aluno dela, ou um colega. Para de inventar, Pedro. Mas a semente plantara-se. Naquela noite, quando Mariana chegou com um ramo de flores silvestres colhidas no jardim do hospital, eu observei-a com olhos novos. Os seus lábios, pintados de um vermelho discreto, pareciam inchados, como se tivessem sido beijados com urgência. Onde estiveste hoje? Perguntei, casual, enquanto ela arrumava as flores num vaso improvisado. Na escola, claro. Corrigi testes até tarde. Mentira. O seu perfume, aquele jasmim que comprara em Faro no último verão, misturava-se com um cheiro almiscarado, masculino, que não era meu. Abracei-a, puxando-a para mim, e senti o seu corpo rígido, como se eu fosse um estranho. Amo-te, Mariana, sussurrei no seu pescoço. Ela retribuiu o abraço,
mas os seus olhos desviaram-se para o relógio na parede. Eu também, João. Descansa agora. Os dias seguintes foram um tormento lento, como o trânsito na Ponte Vasco da Gama ao fim de tarde. A fisioterapia era brutal. O terapeuta, um homem corpulento de Aveiro chamado Rui, forçava-me a erguer as pernas atrofiadas, gritando, mais uma, Sr. Oliveira. Pense na sua mulher à espera. Cada contração muscular era uma vitória pírrica, mas a minha mente vagava para Mariana. Eu pedia ao Pedro que a vigiasse discretamente, só para me acalmar, irmão, e ele, relutante, concordava. As mensagens chegavam esporádicas. Ela saiu cedo da escola hoje. Foi para um café em Princesa. Oh, vi-a no Rocio, sozinha, mas parecia ansiosa. Ansiosa. A palavra ecoava na minha cabeça como o sino da igreja de São Roque. Eu comecei a fantasiar, e se ela estivesse grávida de outro? E se o nosso casamento fosse uma farsa desde o dia em que nos casámos na sede de Lisboa, sob os arcos góticos que testemunharam promessas quebradas? Uma tarde chuvosa de outono, com o Tejo inchado pela maré alta, o clímax chegou mais cedo do que esperava. O médico-chefe, o Dr. Almeida, um homem de barba grisalha e sotaque alentejano calmo, anunciou que eu poderia ter alta parcial em 2 semanas, se a recuperação prosseguisse. Mas precisa de apoio em casa, Sr. Oliveira. A sua mulher está preparada. Preparei? Rima amargamente para mim mesmo. Mariana entrara no quarto nesse momento, com o casaco molhado pingando no chão de linóleo. Preparada para quê, doutor? Para mim voltar a ser o marido chato que ronca e esquece os aniversários. O Dr. Almeida sorriu educado, mas eu vi o rubor subir-lhe ao rosto. Ela estava a flertar, de forma subtil, como sempre fazia com homens de autoridade. Depois, virando-se para mim, beijou-me a testa como uma criança. Vou tratar de tudo, amor. O quarto já está pronto. Naquela noite, sozinho no quarto, ela alegara uma reunião de pais na escola. Liguei o meu telemóvel antigo, aquele que usava para o trabalho e que ela esquecera de trazer nas visitas. O ecrã rachado iluminou-se com notificações antigas, mas uma mensagem de um número desconhecido chamou-me a atenção. Ontem foi incrível, M. Quando repetimos? D. Meu coração parou. D. Dário. O italiano que o Pedro mencionara. Abri o histórico, sim, era o seu telemóvel, esquecido na pressa. Mensagens quentes, explícitas. O teu corpo é fogo, Mariana. Teu marido não merece-te. Vem amanhã, o hotel no Chiado tem vista para o castelo. Fotos borradas, lençóis amarrotados, a curva do seu quadril no contra uma janela escura. O vômito subiu-me à garganta, mas engoliu, sentindo o ódio crescer como uma maré negra no Douro. Não chorei. Não gritei. Em vez disso, apaguei as mensagens, como se pudesse apagar a traição. Mas o veneno instalara-se. Na manhã seguinte, quando ela chegou com o café da brasileira, sorri como se nada soubesse. Obrigado, amor. Senti a tua falta esta noite. Ela corou, tocando o meu braço. Eu também. Mentira. E ali, no silêncio do quarto, jurei, ela pagaria. Não com divórcio, não com escândalo público, isso era para os fracos. Pagaria com a mesma moeda, dor lenta, psicológica, que a faria questionar cada sombra, cada toque. A vingança, em Portugal, onde o fado canta as mágoas antigas, não é barulhenta, é um vinho envelhecido, que queima devagar. Os dias de alta parcial foram um jogo de máscaras. Voltei para casa num táxi amarelo, o motorista a tagarelar sobre o trânsito no Intendente, enquanto eu olhava para as ruas molhadas de Lisboa como um exilado. O apartamento em Alcântara cheirava a limão e a maresia, mas agora detei o perfume dele, Dário, impregnado nos cortinados. Mariana ajudou-me a instalar-me na cama, arrumando almofadas com eficiência de enfermeira. Vês? Tudo perfeito, disse ela, beijando-me a bochecha. Perfeito. Ri-me interiormente. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em ritmo inocente, eu planeei o primeiro passo, reconquistá-la, fazê-la acreditar que o nosso amor renascera das cinzas do acidente. Mandaria flores da florista do mercado da Ribeira, cozinharia bacalhau à brás quando pudesse mexer-me, sussurraria elogios que a fizessem derreter. Mas por dentro, o ódio fermentava, como o vinho do Porto nas caves de Vila Nova de Gaia.
Pedro veio no fim de semana, trazendo vinhos do Alentejo e notícias da galeria. Como estás, irmão? Ela trata-te bem. Olhei para Mariana na cozinha, a rir ao telefone com uma amiga. Melhor que nunca. Ele franziu o sobrolho, mas não insistiu. Depois, quando ela saiu para comprar pão fresco na padaria do bairro, contei-lhe tudo. As mensagens, as fotos, o cheiro. Pedro empalideceu. Meu Deus, João. Divorcia-te. Denuncia-a. Abanei a cabeça. Não. Quero que sofra como eu sofri, sozinho, na cama, imaginando o pior. Ele pegou na minha mão. Cuidado, irmão. A vingança corrompe. Corrompe. Talvez. Mas na minha alma portuguesa, marcada pelas histórias de traição nos romances de Camilo Castelo Branco, a corrompida já era ela. As semanas seguintes foram uma dança perigosa, como o tango proibido nos becos de Alfama à meia-noite. Eu fingia recuperação, arrastando-me com muletas pelo apartamento, tocando guitarra fado que comprara no antiquário a moraria, canções de saudade que a faziam chorar, ou fingir que chorava. Lembras-te da nossa lua de mel em Lagos? Perguntava eu, dedilhando as cordas com dedos ainda débeis. Ela aninhava-se no meu peito, os olhos úmidos. Como poderia esquecer? O mar, o sol. Mas eu via o brilho falso, o cálculo por trás da emoção. Dário continuava a assombrá-la, eu via nas mensagens que ela recebia às escondidas, no telemóvel novo que comprara para o trabalho. Sinto a tua falta, dizia ele em italiano misturado com português chapado. Ela respondia, não posso agora. Ele está melhor. Ele. Eu era, ele, um obstáculo. Decidi aprofundar o plano. Contratei um detetive privado, recomendado pelo Pedro, um ex-polícia chamado Vasco, com bigode espesso e sotaque madeirense que cheirava a poncha. Encontrámo-nos num café discreto em Santos, onde os estudantes da universidade bebem galões e discutem Saramago. Quero tudo sobre o amante, disse eu, passando-lhe uma foto borrada de Dário tirada do telemóvel dela. Vasco assentiu, anotando num caderninho gasto. Custa 500 euros por semana, Sr. Oliveira. E aviso, a verdade dói mais que o acidente. Doí? Eu já sangrava por dentro. Os relatórios chegavam por e-mail encriptado, como capítulos de um thriller de José Rodrigues dos Santos. Dário era Dário Lombardi, 38 anos, arquiteto italiano radicado em Lisboa há 2 anos, trabalhando num gabinete em Baixa Chiado que projetava hotéis de luxo para o boom turístico. Divorciado, sem filhos, com um apartamento minimalista no bairro Alto, cheio de arte contemporânea e garrafas de Chianti. Ele e Mariana encontravam-se 2 vezes por semana, segundas no Hotel do Chiado, quartas num motel discreto em Benfica. Fotos anexadas, ela a entrar no carro dele, um Fiat vermelho como sangue, eles de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte, rindo sob as luzes da cidade. Cada imagem era uma facada, mas em vez de me curvar, endireitava-me. Bom trabalho, Vasco, respondia eu. Continue. Enquanto isso, em casa, tecia a teia. Comecei a escrever-lhe cartas, à moda antiga, como nos tempos de Pessoa, deixando-as na mesa da cozinha com um copo de vinho. Minha amada, o acidente mostrou-me o que realmente importa, tu. Prometo ser melhor, viajar contigo para o Algarve, dançar fado em Tavira. Ela lia-as com olhos arregalados, beijando-me com uma paixão que eu sabia ser culpa misturada com alívio. Uma noite, após um jantar de cataplana que cozinhei com a ajuda da vizinha, fizemos amor pela primeira vez desde o acidente. O meu corpo ainda doía, as cicatrizes ardiam como ferro em brasa, mas eu forcei-me, querendo marcar território. Ela gemeu, arqueando-se, mas nos seus olhos vi o fantasma dele, Dário, com o seu peito liso e sotaque sedutor. És minha, sussurrei, cravando os dedos nas suas ancas. Ela assentiu, ofegante. Mas eu sabia, era uma atriz, treinada nas páginas de Camões. O Pedro avisou-me novamente, numa visita ao estaleiro onde eu voltara a trabalhar meio tempo, supervisionando soldaduras em cascos de iates. O ar salgado do Tejo limpava a mente, mas não o rancor. Estás a brincar com fogo, João. E se ela descobrir? Ri-me, batendo no ombro dele, ela não descobrirá. E se descobrir, será tarde demais. Ele abanou a cabeça, preocupado. Lembra-te da mãe.
Ela perdoou o pai tudo, e morreu amarga. A nossa mãe, viúva em Setúbal, com as suas rosas no quintal e rezas à Virgem de Fátima. Perdoar. Não era o meu sangue. O ponto de viragem veio numa quinta-feira de novembro, com o vento nortado a uivar pelas ruas de Alcântara. Vasco ligou-me durante o almoço. Eles vão encontrar-se hoje, no apartamento dele. Queres que eu grave? Hesitei, o coração a martelar como o motor de um barco em mar alto. Sim. Tudo. Horas depois, o vídeo chegou, baixa qualidade, mas claro o suficiente para destruir-me de novo. Mariana a entrar, rindo, despindo o casaco, Dário puxá-la para o sofá, beijos urgentes, mãos explorando. Diz que o amas, murmurava ele. Amo-te, Dário. Ele é um fantasma agora. Um fantasma. Eu pausei o vídeo, sentindo o ódio solidificar-se em algo frio, calculado. Naquela noite, quando ela chegou a casa, reunião tardia na escola, eu esperava-a com velas acesas e um colar de prata da joalharia encheado. Para ti, minha rainha. Lágrimas nos olhos dela, genuínas pela primeira vez. Obrigada, João. Sinto-me culpada por tudo. Culpada. Abracei-a, sussurrando, o passado é passado. O futuro é nosso. Mas no escuro, planeava o próximo passo, envolver Dário na teia, fazê-lo acreditar que era bem-vindo na nossa casa. Convidei-o para jantar, semanas depois, sob o pretexto de um amigo da Mariana da escola. Ela empalideceu quando eu mencionei o nome, Dário Lombardi, o arquiteto que ela elogiou tanto, mas eu insisti, com um sorriso inocente. Seria bom conhecer os colegas dela. O jantar foi num sábado, com sardinha assada na grelha do terraço, vinho do Dão e fada ao fundo de Amália Rodrigues. Dário chegou pontual, alto, com olhos castanhos e um sorriso de tubarão, vestindo uma camisa branca que acentuava o bronzeado mediterrâneo. Prazer, João. Mariana fala tanto de si. De mim? Ri-me, apertando a sua mão com força suficiente para o fazer piscar. Ela fala de si também. Um italiano em Lisboa, deve ser uma aventura. A conversa fluiu como o Tejo, ele contou anedotas sobre Milão, projetos em Óbidos, eu, sobre o estaleiro, o acidente que me mudou. Mariana sentava-se entre nós, tensa como uma corda de viola, bebendo demasiado. Vocês os dois deviam colaborar, sugeri, servindo mais vinho. Talvez um barco com design italiano. Dário riu, tocando o braço dela disfarçadamente. Por que não? Naquele momento, vi o medo nos olhos dela, medo de que eu soubesse. E eu sabia. Após o jantar, enquanto ela lavava a louça, levei para o terraço, acendendo um cigarro que não fumava há anos. Cuide bem dela, Dário. Ela merece mais que um aleijado como eu. Ele corou, gaguejando, o quê? Não entendo. Bati nas costas dele, rindo. Brincadeira, homem. Saúde. Mas as sementes estavam plantadas, dúvida nele, pânico nela. A partir daí, a paranoia dela cresceu. Notava-a a verificar o telemóvel obsessivamente, a inventar desculpas para sair. Eu fingia sono profundo, mas ouvia os sussurros noturnos. Não podemos continuar, Dário. Ele suspeita. Ele respondia, então acaba comigo. Acaba. Ela não acabava. Em vez disso, redobrava os esforços comigo, massagens nas costas, passeios de elétrico pelo bairro, promessas de um filho. Mas eu via as olheiras, o tremor nas mãos. O psicólogo do hospital, numa consulta de follow-up, notou, está deprimido, Sr. Oliveira. Deprimido? Não. Eu estava vivo, pela primeira vez desde o acidente. O inverno lisboeta instalou-se como um manto cinzento, com chuvas que transformavam as calçadas em espelhos partidos, refletindo as luzes tremulosentes dos candeeiros. Eu voltara ao trabalho a tempo inteiro no estaleiro, o corpo ainda protestando com dores fantasmagóricas nas pernas, mas a mente afiada como a proa de um veleiro. O plano evoluíra, não bastava expor a traição, queria desmantelar as suas defesas, uma por uma, até que ela implorasse por misericórdia que eu negaria. Inspirava-me nas tragédias gregas que lera na juventude, adaptadas ao nosso fado nacional, vingança não como explosão, mas como erosão lenta, como o mar roendo as falésias da costa vicentina. Vasco, o detetive, tornou-se aliado indispensável.
Encontrávamo-nos mensalmente num tasco em Alfama, onde o cheiro a bacalhau frito misturava-se com o aroma de gin tónico. Ele é limpo, o italiano, disse ele numa dessas reuniões, mastigando uma azeitona. Sem dívidas, sem escândalos. Mas tem uma fraqueza, o jogo. Cartas no casino de Estoril, apostas no futebol. Perfeito. Eu comecei a cultivar Dário como uma vinha no Douro, convites casuais para cerveja no tempo no Bairro Alto, conversas sobre arquitetura naval que o lisonjeavam. Você entende de curvas elegantes, como os meus barcos, elogiava eu, batendo no copo. Ele mordia o isco, confidenciando sobre projetos falhados, a solidão em Lisboa. Mariana é a luz aqui, admitiu uma noite, após o terceiro copo de Superboc. Rime, fingindo cumplicidade. Ela ilumina todos nós. Enquanto isso, com ela, era um jogo de sedução invertida. Comecei a ignorá-la subtilmente, chegava tarde do estaleiro, alegando reuniões, esquecia aniversários de amigos em comum, respondia às suas mensagens com monossílabos. O pânico instalou-se nos olhos dela como névoa no Tejo. O que se passa, João? Estás distante. Distante. Cansaço, amor. O acidente deixou marcas. Mas eu via o alívio momentâneo, espaço para Dário. Ela marcava encontros mais arriscados, um fim de semana, em Coimbra com os pais, na verdade no Porto com ele, num hotel boutique no Ribeira. Vasco confirmou com fotos, eles a passear pela livraria Lelo, mãos entrelaçadas, ela com um colar que eu lhe dera, agora em volta do pescoço dele. Regressei do fim de semana sozinho, com um presente, um fim de semana planeado em Sintra, na Quinta da Regaleira, com piquenique e trilhos misteriosos. Ela chorou de emoção, abraçando-me como se eu fosse o Salvador. Pensava que nos perdíamos. Perdidos? Nunca, menti, beijando-a sob a iniciação dos túneis da Quinta, onde o eco das nossas vozes soava como confissões. Mas na viagem de regresso, no comboio da Fertagus, enviei uma mensagem anónima para Dário, via um número pré-pago, ela está a usar-te. Volta para a Itália antes que o marido descubra. Ele respondeu furioso, quem é? Mentirosa. O caos começava. O Pedro, cada vez mais preocupado, confrontou-me numa caminhada pelo Passeio dos Clérigos no Porto, onde fomos visitar a mãe. O vento do norte cortava como navalha. Estás a destruir-te, João. E a ela. Para desjogar Deus. Deus. Em Portugal, Deus perdoa, mas os homens cobram. Ela destruiu-nos primeiro, respondi, olhando para o Douro lá embaixo, rio de segredos. Ele suspirou. E se tiveres um filho? Ela quer um. Um filho. A ideia gelou-me. Se estivesse grávida de Dário. Mas os testes que roubara do seu armário de casa de banho eram negativos. Ainda. O próximo golpe foi financeiro, subtil como o roubo de uma carteira no elétrico. Dário perdia no casino, 2.000 euros numa noite de blackjack. Eu, através de Vasco, anónimo, ofereci um empréstimo via app de apostas, com juros exorbitantes disfarçados de ajuda de amigo. Ele aceitou, desesperado, sem saber que o amigo era eu. Mensagens dele para Mariana, estou lixado, amor. Preciso de tempo. Ela, preocupada, começou a roubar do nosso orçamento, dinheiro da poupança para a casa em Cascais que sonhávamos. Eu fingia não notar, mas registava tudo num caderno escondido, como um poeta anotando versos de dor. Uma noite de dezembro, com o Natal a aproximar-se e as luzes da baixa a piscar como promessas falsas, o confronto quase explodiu. Ela chegou tarde, cheirando a vinho e a ele, alegando um jantar de Natal da escola. Onde estiveste mesmo? Perguntei, calmamente, servindo-lhe um copo de Porto. Ela gaguejou, no Time Out Market, com colegas. Colegas. Peguei no telemóvel dela, por acidente, e vi a notificação. Obrigado pelo dinheiro, MM-te. O copo caiu-lhe das mãos, estilhaçando-se no chão de azulejos pintados à mão, herança da avó minhota. O que é isto, Mariana? Os olhos dela, verdes como o mar de Ericeira em tempestade, encheram-se de lágrimas. Nada, João. Um erro. Erro. Abracei-a, fingindo perdão. Todos erramos. Mas conta-me. Ela soluçou a meia-verdade, é um colega endividado.
Ajudei-o. Colega. Ri-me por dentro. Naquela noite, fizemos amor novamente, mas desta vez com fúria, minha, cravando unhas nas suas costas como se marcasse propriedade. Ela gemeu, confusa entre prazer e culpa. O ano novo trouxe neve rara em Lisboa, cobrindo o castelo de São Jorge como açúcar em Filhós. Dário, afundado em dívidas, pediu mais dinheiro, ela recusou, e a briga deles ecoou nas gravações de Vasco. Ele vai descobrir, Dário. Acaba com isto. Ele, tu acabas comigo primeiro. O isolamento dela crescia, isolava-se de amigas, cancelava aulas. Eu, o marido perfeito, oferecia o ombro, fala comigo, amor. Estamos juntos. Mas por dentro, o plano culminava, envenenar a relação deles com mentiras plantadas. Enviei para ele, anónimo, ela planeia fugir contigo, mas leva o dinheiro do marido. Para ela, Dário anda com outra. Vi fotos. O pânico mútuo era delicioso. Em janeiro, durante a queima das fitas em Coimbra, fomos como casal, renovado, ela quebrou. No hotel romântico perto do Mondego, após uma noite de concertos e vinho, confessou pedaços, houve alguém, João. Antes do acidente. Acabou. Alguém. Abracei-a, chorando falsamente. Perdoo-te. Mas quem? Não importa. Acabou. Importava. Dário ainda ligava, mas agora com raiva. Eu via-a definhar, a beleza murchando como flores no chiado sem água. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra, jacarandás roxos explodindo nas avenidas, o ar carregado de sal e de promessas não cumpridas. Eu estava de pé, sem muletas, caminhando as colinas de Madragoa com a determinação de um peregrino a Fátima. O corpo curara, a alma, não. Mariana, agora uma sombra da mulher vibrante que fora, movia-se pelo apartamento como um fantasma, os olhos assombrados por noites insones. As mensagens de Dário rareavam, substituídas por silêncios acusadores, ela deletava-as freneticamente, mas eu via as marcas, o inchaço nos olhos, o jeito como mordia o lábio ao meu toque. Estás bem? Perguntava eu, simulando preocupação. Sim, só cansada, respondia ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. O plano entrara na fase de execução plena, não mais sementes, mas colheita amarga. Comecei por Dário, o elo fraco. Com as dívidas a acumular-se, 5.000 euros agora, graças às minhas ajudas anónimas, ele procurava saídas desesperadas. Vasco infiltrara-se no círculo dele através de um informador no casino, ele anda a falar em vender o carro, o Fiat vermelho. Perfeito. Arranjei um acidente subtil, um contacto no estaleiro, um mecânico amigo de Aveiro, sabotou o travão durante uma revisão gratuita que Dário marcara. Nada letal, só o suficiente para um despiste na Marginal, perto de Carcavelos. O relatório da polícia chegou-me via Vasco, colisão com um poste, Dário com fraturas no braço e costelas, hospitalizado no Cascais Medical Center. Culpa do condutor, dizia o laudo. Eu visitei-o, como amigo preocupado, levando flores e uvas de uma fruteira em Belém. Meu Deus, homem, que susto, exclamei, sentando-me ao lado da cama dele. Ele, pálido e engessado, piscou confuso. João. Como soubeste? Mariana contou-me. Ela está devastada. Devastada. Vi o pavor nos olhos dele, ela. Não pode saber que eu. Que tu o quê? Perguntei, inclinando-me, o cheiro antisséptico misturando-se ao meu ódio. Ele gaguejou, nada. Acidente. Saí dali com um sorriso, sabendo que plantara o veneno, dúvida sobre a lealdade dela. Mariana, claro, correu para o hospital sob o pretexto de visitar um colega ferido. Eu incentivei, vai, amor. Ele precisa de apoio. Ela regressou ao anoitecer, as mãos tremendo ao girar a chave na porta. Foi horrível, João. O Dário. O braço partido. Abracei-a, sentindo o coração dela disparado. Coitado. Mas tu és forte. Forte. Naquela noite, ouvia chorar no duche, o vapor levando embora as lágrimas, mas não a culpa. Comecei a pressionar subtilmente, ele é bonito, o Dário. Parece-te com alguém. Ela curava, desviando o olhar para a janela,
onde as luzes do 25 de abril piscavam como olhos acusadores. Não sei do que falas. Mas eu via as fissuras alastrarem. O próximo passo foi psicológico, cortando as raízes dela. Descobri, através de Vasco, que a família dela em Coimbra, os pais conservadores, devotos à Senhora da Lapa, desconhecia tudo sobre Dário. Arranjei uma visita surpresa, enviei-lhes um envelope anónimo com fotos impressas dos encontros, legendadas, a vossa filha e o seu amante italiano. O postal de regresso veio rápido. A mãe, Dona Isabel, ligou para Mariana num domingo de Páscoa, voz trêmula pelo telefone no altifalante. O que é isto, filha? Um escândalo. Pensava que eras feliz com o João. Mariana empalideceu, o cordeiro pascal no prato intocado. Mãe, é mentira. Fotomontagem. Mas a semente plantara-se, as chamadas diárias da família tornaram-se interrogatórios, acusações veladas. Casa-te pela igreja, não por paixões sujas. Ela desligava, chorando nos meus braços. Eles não entendem, João. Eu consolava, eu entendo. E perdoo. Perdoo. Cada palavra era uma lâmina. No estaleiro, o trabalho ancorava-me, soldar placas de aço sob o sol inclemente, o rugido das máquinas abafando os demónios. O Armando, o chefe, notara a minha mudança. Estás diferente, Oliveira. Mais duro, como aço temperado. Duro. O acidente ensina, Armando. Ele riu, oferecendo-me um charuto cubano contrabandeado de Angola. Mulheres, hein? A minha traiu-me em Moçambique. Divorciei e casei com a empregada. Ri-me, mas por dentro planeava o golpe final para Dário, ruína profissional. O gabinete dele encheado dependia de um contrato com a Câmara para um hotel em Lisboa Factory. Eu, com contactos no setor, espalhei rumores, anónimos, claro, de corrupção, Lombardi suborna inspetores. O contrato evaporou-se numa reunião tensa. Vasco gravou a chamada furiosa dele para o sócio: estou lixado. Quem me sabotou? Sabotado. Eu sorria no escuro. Mariana sentia o cerco fechar-se. As amigas dela, outrora confidentes nas tardes de chanoa brasileira, distanciavam-se após conversas estranhas que eu orquestrara via Pedro. Ouvi que ela anda com um casado, sussurrara ele a uma delas, relutante. Ela isolava-se, cancelando aulas, bebendo vinho sozinha na varanda ao pôr do sol. Sinto-me sozinha, João, confessou uma noite, nua na cama, a pele pálida como leite coalhado. Tu tens-me, respondi, traçando linhas nos seus seios com o dedo, como se desenhasse um mapa de dor. Fizemos amor devagar, mas os gemidos dela soavam mecânicos, como se o corpo respondesse sem a alma. Depois, adormeceu, e eu fiquei acordado, a planear o clímax, confrontá-lo juntos, mas não com raiva, com verdade fria, como um juiz no tribunal da relação. Aconteceu num sábado de junho, com o São João a aproximar-se e o cheiro a sardinhas no ar. Convidei Dário para um churrasco de amigos no nosso terraço, insistindo que Mariana ficasse em casa, cansada. Ele veio, hesitante, o braço ainda numa tipoia. Obrigado pela visita ao hospital, João. Sorri, servindo-lhe uma imperial gelada. Amigos ajudam amigos. Conversámos sobre futebol, a seleção a preparar-se para o europeu, mas eu guiava para o pessoal. Mariana mudou desde o meu acidente. Mais aventureira. Ele engoliu em seco. Não sei. Então, mostrei-lhe o telemóvel, as mensagens antigas, as fotos, o vídeo do motel. Ela usou-te, Dário. Como usou outros. Ele empalideceu, o copo caindo. Mentirosa. Eu amava-a. Ri-me, baixo. Amor. Era luxúria. Agora, some-te de Lisboa, ou conto tudo ao teu sócio, à polícia das dívidas. Ele saiu cambaleando, o Fiat avariado abandonado na rua. Quando contei a Mariana, Dário veio, e eu mostrei-lhe a verdade, ela desabou. Como soubeste? Meu Deus, João, perdoa-me. Perdoar. Abracei-a, sentindo os soluços. Perdoo. Mas acaba. Ela assentiu, destruída. Mas o pior viria. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como uma maldição bíblica,
calor sufocante que fazia o asfalto da Avenida da Liberdade derreter, e o Tejo um espelho de mercúrio fervente. Eu estava no pico da forma, correndo as escadarias do bairro alto antes do amanhecer, o suor lavando o ódio mas não o extinguindo. Mariana, agora uma casca oca, movia-se pelo apartamento como uma viúva em luto, os cabelos despenteados, os olhos fundos como poços em Évora. O confronto com Dário quebrara algo nela, as mensagens dele pararam, substituídas por chamadas bloqueadas e um e-mail final que ela me mostrou, trêmula, acabou, M. O teu marido venceu. Vou para a Itália. Venceu. Li aquilo com um aperto no peito, vitória amarga, como vinho azedo. Mas a vingança não parava na confissão, era um rio que precisava de desaguar no mar. Comecei a reconstruir-nos, ou a ilusão disso, viagens curtas a Évora, onde passeávamos pelos templos romanos, eu a recitar versos de Sofia de Melo que a faziam tremer. A vida é curta, amor. Vivamos. Ela assentia, agarrando a minha mão como uma boia, mas eu via o terror, medo de que eu soubesse mais, de que a dor regressasse. No trabalho, ela pedira uma licença por esgotamento, passando dias na cama, a ler romances que outrora amava, agora com olhares vazios. A família em Coimbra, envenenada pelos meus anónimos, cortara laços, não voltes até limpares a alma, filha. Isolada, ela virava-se para mim, o único porto. Obrigada por ficares, João. Ficar. Eu ficava para ver o naufrágio. O Pedro, num jantar em Cascais com vista para o mar, confrontou-me pela última vez. Basta, irmão. Ela está destruída. Divorcia-te e segue em frente. Seguir. Não sem justiça. Ele abanou a cabeça, o vinho do colheita tinto manchando os lábios. Justiça. Isto é ódio. Lembra-te do acidente, sobreviveste por milagre. Não desperdice isso. Milagre. O acidente fora o catalisador, o Deus que me dera olhos para ver a podridão. Vai-te, Pedro. Isto é meu. O golpe seguinte foi o mais cruel, a gravidez falsa. Comprei testes de farmácia, manipulados por um contacto duvidoso em Alfama, linhas positivas falsas. Deixei-o na casa de banho, esquecido, após uma visita dela ao médico. Ela encontrou, e o grito ecoou pelo apartamento como o lamento de uma moura encantada. João. Olha. Correra para mim, olhos arregalados de pavor e esperança. Vamos ter um filho. Abracei-a, fingindo lágrimas. Um milagre, após tudo. Mas nos dias seguintes, o terror dela cresceu, sonhos com Dário, pesadelos onde o bebê era dele. Eu ouvia-a gemer à noite, não, não é teu. Então, perdi, o teste, um negativo comprado, deixado por acidente. O aborto espontâneo inventado, deve ter sido o stress, amor. Ela desabou, culpando-se, a minha culpa. A traição. Culpa. Sim. Dário, na Itália, tentara suicídio, notícia via Vasco, que mantinha contactos. Uma overdose de calmantes em Milão, após perder o emprego final. Ele deixou uma nota, traída por ela, destruído por ele. Ele. Eu. Mariana soube por um e-mail dele, enviado por engano para ela, maldita sejas, e o teu monstro de marido. Ela confrontou-me, histérica, foste tu. O acidente do carro, as dívidas. Neguei, calmo como o Tejo em maré baixa. Imaginações tuas, Mariana. Ele era instável. Mas o dano estava feito, ela via-me como algoz, mas dependia de mim, sozinha. O clímax aproximava-se com o calor de agosto, quando o fado de Coimbra enchia as festas. Planeei o confronto final, um jantar no nosso restaurante favorito, o Solar dos Presuntos, com vista para o Chiado. Convidei-a, vestida de branco como uma noiva arrependida. Celebramos o nosso renascimento. Ela veio, frágil, bebendo água em vez de vinho. No meio do cozido à portuguesa, soltei a bomba, o vídeo completo, projetado no meu telemóvel sobre a mesa, volume baixo mas audível, os gemidos dela, o riso dele vez. Eu sabia desde o hospital. O garfo caiu-lhe das mãos, o rosto lívido como o mármore de Mafra. Porquê, João? Porquê não acabaste logo? Porque a dor lenta é poesia, pensei. Queria que sentisses o que eu senti,
traição devagar, como veneno no vinho. Ela soluçou, baixinho, os clientes ao lado fingindo não notar, Portugal, terra de segredos. Levou-a para casa de táxi, ela muda, eu segurando a mão dela como um carrasco à corrente. Na cama, ela virou-se para mim, mata-me, João. Acaba com isto. Mata. Rime, baixo. Não. Vives com isto. Como eu vivo. Nos dias seguintes, ela tentou o suicídio, comprimidos da farmácia, encontrados por mim a tempo. O Hospital de Santa Maria, ironia cruel, onde tudo começara. Escreve uma carta, pedi ao psicólogo, enquanto ela dormia sedada. Confessa tudo. Ela escreveu, trêmula, traí o homem que me amava. Perdoa-me a mim mesma. Não. O outono regressou a Lisboa como um verdito, folhas douradas caindo nas ruas de Moraria, o ar fresco carregado de castanhas assadas e de um silêncio pesado que se instalara no nosso apartamento. Mariana saíra do hospital frágil como porcelana minhota, os pulsos vendados, os olhos vazios como o interior de uma sede despojada. Eu cuidava dela com eficiência mecânica, sopas de peixe ao jantar, passeios curtos pelo Jardim da Estrela, onde os pavões gritavam como almas penadas. Vamos recomeçar, dizia eu, mas as palavras soavam ocas, e quando o vazio na minha própria alma. A vingança consumara-se, mas o que restava? Um casamento de cinzas, onde o amor fora incinerado e só o rancor fumegava. Ela mudou, tornou-se submissa, uma sombra que me seguia pela casa, pedindo perdão em sussurros. Amo-te agora, João. De verdade. Verdade. Eu via as cicatrizes, não só as dela, mas as minhas, gravadas na mente como azulejos partidos. O Pedro visitava, horrorizado, estás a matá-la aos poucos. Para, irmão. Parar? Ela matou-nos primeiro. Ele partiu, prometendo intervenção familiar, mas eu cortara os laços, mudara as fechaduras, bloqueara números. Isolamento total, como um ermita no Gerês. Dário, na Itália, recuperara fisicamente mas não a alma. Vasco informou que ele entrara num centro de reabilitação em Toscana, apostas e depressão. Ele culpa a ela, mas menciona o diabo português. Diabo. Eu. A notícia chegou a Mariana via um jornal online, arquiteto italiano quase suicida após escândalo em Lisboa, e ela desabou novamente, ajoelhando-se no chão da cozinha. Fiz isto a ele. A ti. Levantei-a, frio. Sim. Fizeste. Não havia consolo, só verdade nua, como o fado sem guitarra. O divórcio veio em novembro, num tribunal em Chelas, chuva fina caindo como lágrimas de deuses indiferentes. Ela assinou os papéis sem protesto, pedindo só o colar de prata, o que dera a ele. Fica com tudo, João. Mereces. Mereço. Saí dali livre, mas acorrentado. O apartamento esvaziara-se, ela mudara para um quarto alugado em Benfica, perto da escola onde voltara a lecionar meio tempo. Mensagens esporádicas, sinto falta de nós. Apagava-as, mas guardava screenshots, troféus de uma guerra sem vencedores. Eu. O estaleiro promovia-me a supervisor, o Armando a bater nas costas. Estás renascido, Oliveira. Renascido. Corria maratonas no Tejo, lia filosofia, Nietzsche sobre ressentimento, que me ria amargamente. O Pedro reconciliara-se, trazendo a mãe para um almoço em Setúbal, onde as ostras frescas não aplacavam o silêncio. Perdoa-a, filho. O ódio envelhece mal. Perdoar. Na igreja de Santiago, acendi uma vela à Virgem, mas as preces saíam torcidas, porque me fizeste ver. Mariana reapareceu no Natal, magra, com um cachecol tricotado à mão. Posso entrar? Entrou, e falámos horas, vinho do Porto fluindo como confissões. Fui fraca, João. O acidente. Temi perdê-lo, e perdi-me. Fraca. E eu fui cruel. Cruel? Admiti, pela primeira vez, a vingança comeu-me vivo. Lágrimas misturaram-se, e por um momento, tocámo-nos, não como amantes, mas como sobreviventes. Ela partiu ao amanhecer, prometendo terapia. Talvez um dia, amigos. Amigos? Talvez. Agora, em dezembro,
caminho sozinho pelo Rocio, o relógio da estação a marcar horas vazias. O acidente foi há um ano, a traição, uma lição. Ela pagou caro pela frieza, perdeu família, amor, si mesma. Eu perdi a inocência, mas ganhei olhos abertos. Se a vejo na rua, aceno, se não, o fado canta por nós. Porque em Portugal, a dor não acaba, transforma-se em arte, em vinho, em memória. E eu vivo, com as cicatrizes como medalhas, esperando o próximo maré.